Olá, amigos do Hoje Paraná. No HojeCast dessa semana, o jornalista, escritor, cartunista, desenhista, enfim, o multimídia, Dante Mendonça, que vai nos contar alguns mistérios do escritor Dalton Trevisan, neste livro que ele acabou de lançar em junho sobre a vida do nosso escritor. Bem-vindo, Dante. Obrigado, muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Dante, o que o leitor vai encontrar nesta obra? O leitor vai encontrar o lado B do Dalton Trevisan. Não é uma biografia, veja bem, não é uma biografia. Não é uma análise crítica da obra do Dalton Trevisan. São histórias da relação do vampiro de Curitiba com a cidade e com as pessoas da cidade. Ele tinha uma relação muito conflituosa, uma relação muito próxima, né, como está tudo escrito nos contos dele, essa relação. E eu conto histórias. São histórias que eu fui recolhendo há muito tempo. Há muito tempo por quê? Eu cheguei em Curitiba em 1970, com mais ou menos 18 anos de idade, 19. E como o próprio Cristóvão, o escritor Cristóvão Tesa, que escreveu já sobre quando o Dalton faleceu, todo mundo tinha, para chegar em Curitiba, tinha que ter, de certa forma, um rito de passagem. O rito de passagem para se você conhecer Curitiba era você se aproximar do Dalton Trevisan. E conhecer o Dalton Trevisan. Eu tive a felicidade de conhecer o Dalton Trevisan. Não foi por muito tempo, não cheguei a ser amigo dele, nem confidente, como diz o escritor. Isso quer dizer que você não teve a sua alma chupada? Não, como diz o Aderbal Fortes de Sá Júnior, que ele convivia muito com o Dalton na Boca Maldita. Então o Dalton dizia assim, o Aderbal dizia o seguinte: olha, com o Dalton o melhor era ficar de boca fechada ao lado dele. Então a minha convivência era rápida com o Dalton, e foi em função do quê? Do que eu conheci. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a publicar as minhas charges, os meus desenhos no estado do Paraná e na Tribuna do Paraná. Daí que eu conheci o Fábio Campana, naquela época, isso em 70, 69, 70, por aí. E através do Fábio, aí ele me levou para a Boca Maldita, tal, lá, daí eu conheci o Dalton, conheci o Jamil Snege, né? E todo aquele grupo que vivia em torno, basicamente, do Vampiro de Curitiba, do Dalton Trevisan. Então, esse foi meu rito de passagem em Curitiba. Conheci o Dalton Trevisan naquela época. E convivi algum tempo com ele, e não foi muito tempo, mas esse pouco tempo que eu convivi com o Dalton está escrito, está narrado, está contado na abertura do livro. Quer dizer, eu começo esse livro contando como é que eu conheci, como é que foi esse rito de passagem com o Dalton Trevisan. Agora, veja bem, o Dalton era uma pessoa muito... Ela era uma pessoa muito simpática, sempre foi, pelo menos com a gente, né? E a gente conversava muito ali na Boca, basicamente, com aquela turma que frequentava ali. E cheguei até a sair com ele em algumas noites, por incrível que pareça. Frequentei uma boate umas 2 ou 3 vezes com o Dalton. E apesar de que era uma pessoa que não bebia, mas conversava muito com as pessoas dentro da boate. E ouvia muito, né? Não anotava, mas evidentemente que tinha uma memória muito grande. Então foi esse o meu rito de passagem em Curitiba. E apesar de você, né, narrar com muita facilidade essa convivência e essas histórias do Dalton Trevisan, alguma coisa te surpreendeu quando você começou a escrever e ao longo desse processo? Por que eu comecei a escrever? Porque a partir daí eu comecei a trabalhar em jornais, conviver com muitas pessoas em várias áreas da cidade. E todo mundo tinha uma história para contar do Dalton Trevisan. Eram histórias pequenas, e aquilo... O Dalton era um personagem, era uma pessoa
personagem fascinante, digamos, não o Dalton, o vampiro de Curitiba. E isso que eu deixo bem claro no livro. Eu não estou escrevendo sobre o Dalton Trevisan, que eu, aliás, não falo da família dele, eu não falo da pessoa jurídica, nem da pessoa física. Eu falo do vampiro de Curitiba, a relação dele com a cidade. Então, eram histórias que todo mundo tinha uma história para contar do Dalton, não é? Tem pessoas que nem conheciam o Dalton, mas tinham uma história pelo mistério, né, que rondava o personagem. E o personagem, evidentemente, que ele mesmo criou. Aliás, eu conto também no livro, ele teve um atrito com o escritor Fernando Sabino, cortou relações com o Fernando Sabino aqui em Curitiba, do escritório do Dr. Virmont. Por quê? Porque o Fernando Sabino falou para ele, escuta, Dalton, quer dizer que quando você criou um personagem chamado Dalton Trevisan, e quando é que você vai sair fantasiado de vampiro pelas ruas de Curitiba? E começou a tirar o sarro do Dalton nesse sentido. Ele não perdoava. O vampiro deu um soco na mesa, distratou o Fernando Sabino, saiu porta fora e nunca mais falou com o escritor, com o grande cronista. Então eu fui ao longo do tempo eu fui colecionando pequenas histórias. Você chegou, lamentavelmente, nós perdemos duas figuras fundamentais, né, nessas narrativas que você mesmo citou agora, o Fábio e o Jamil. Pois é, eu dedico, em memória do livro, eu dedico o livro a 3 pessoas, que eu acho que era o trio de coadjuvantes mais importante, o trio é mais importante da história desse personagem, os 3, né? O Fábio Campana, o Jamil Snege e o Nego Pessoa. São os 3, que eles viviam muito em torno do Dalton, e eu dedico o livro a esses 3. E conseguiu resgatar alguma das histórias que eles tinham para te contar antes de falecer? Sim, claro. Consigo. Porque essas histórias eu ia acumulando, até ia escrevendo. Entendi. Então, quando o Dalton morreu, no ano passado, eu não podia lançar esse livro, nem começar a escrever com ele vivo. Até em respeito ao Dalton, né? Porque a gente tem uma admiração, sempre teve, todos nós, mesmo as pessoas que tinham uma certa diferença com ele, eram os desafetos, mesmo os desafetos do vampiro, admiravam o vampiro. Né? É verdade. Todo mundo não gostava dele, mas tinha uma admiração por ele. Então, com ele vivo, eu não podia escrever isso. E aí foi que, quando ele morreu, então eu vou começar a reunir. Então, eu escrevi esse livro praticamente em janeiro, fevereiro, em março do início do ano, lá em Balneário Camboriú, estava veraneando lá e estava escrevendo, porque na praia, a gente com essa idade não vai à praia, como diria o Jaguar, né? Intelectual não vai à praia, intelectual bebe. Então, eu fiquei bebendo e escrevendo na praia todo esse tempo e comecei a recolher histórias também de pessoas que, logo após o falecimento do Dalton, começaram a contar pequenas histórias na internet, no Facebook, nas redes sociais. E eu comecei a recolher essas histórias, são histórias ótimas. E aí eu já botei no mesmo balaio, né, e editei esse livro, que saiu rapidamente. Na tua opinião, Dante, o Dalton é o maior contista da história do Brasil? Com certeza, né? Eu acho que foi o maior contista, acho que não tem a menor dúvida, né? É o nosso grande contista da história do Brasil. E está aí, não precisa, eu nem preciso tentar provar isso, a gente prova isso com os prêmios que ele recebeu, né? Tem uma frase muito bacana do Mário Silva Brito, o crítico, quando perguntaram uma vez para ele sobre a literatura no Paraná, ele disse, não, o Paraná tem Dalton Trevisan e outros pernetas. Essa é ótima. Aliás, o Fernando conheceu muito bem o Dalton, aliás, muito mais do que eu, muito mais do que todos nós, não é? Até pelo pai dele, que era amicíssimo do Dalton Trevisan, e o Fernando me contou uma história ótima, que está no livro, né? Como é que foi,
como o corte, a briga entre o pai dele e o Dalton. O rompimento. O rompimento. É uma história ótima. Mas as pessoas têm que ler no livro. Tem que ler no livro, eu não vou contar agora. É justo. Porque o Dalton, dá para contar que o Dalton não saía da Livraria Ghione. Que, aliás, a Livraria Ghione era o maior ponto cultural de Curitiba durante décadas, né? Era a cultura de Curitiba. Era uma referência. Era referência. A cultura de Curitiba vivia em torno da Livraria Ghione. E as pessoas se encontravam lá, era muito interessante. Era muito interessante. Né? Do Dude, claro. O Dude era o grande personagem, né? Sim. Era o grande personagem da cidade. E o Dalton era... diariamente estava lá, né? Então, eu presenciei cenas muito engraçadas, algumas coisas eu até te contei, mas o Dalton era uma figura fantástica mesmo. Ele era diferente, ele era um sujeito totalmente diferente. Um camarada simples. Simples, muito simples. Quase sempre simpático. Não ostentava apesar da fama do homem recluso, que sempre foi, mas a reclusão dele era muito das coisas da intimidade dele. Exatamente, tinha todo o direito, né? É isso mesmo. Tinha todo o direito de ser uma pessoa reclusa, né? Aliás, ele era o típico curitibano, cá entre nós. É verdade. Não é verdade? Era um curitibano típico. Vamos definir o curitibano, né? É o Dalton, né? Recluso, né? Não é? Eu acho que ele nunca morou agora, no final da vida, num edifício que tinha elevador, né? Mas Isso, acho que morou com a filha. ele não cumprimentava ninguém no elevador, com certeza. Imagina. Era curitibano nato. O curitibano nato. Andava com a cabeça baixa, né? Olhando se tinha buraco na calçada. Quer dizer, Mas eu conversei muito com ele, e uma das características que, obviamente, fizeram dele o vampiro era a capacidade que ele tinha de observação do cotidiano, das pessoas que ele falava. E é o que você falou, ele gostava de provocar a conversa. Perfeito. Né? E ali era a hora que o vampiro entrava em ação. Exatamente, ele ia lá e sugava. E ele escutava, né? Muito. Com uma memória privilegiada, né? Agora, veja só, é interessante que o que ele conta da relação das mulheres com seus amantes, a questão por exemplo, as mulheres de boates e tal, tudo aquilo que ele conta nos livros, entende? Você fica curioso como é que ele conseguiu, né, pegar tantos detalhes, né? Aí fica a dúvida, mas será que ele não frequentava muito mais do que a gente imagina? Impossivelmente. Possivelmente, porque os detalhes que ele conta é só para uma pessoa que viveu aquilo, não é para qualquer um, não. O Dante, ainda sobre o livro, depois do livro já impresso, você resgatou alguma história interessante que não está aqui? Olha, eu resgatei algumas poucas histórias, não tive oportunidade de conversar, mas uma ou outra a gente deu para resgatar. E, evidentemente, que com o tempo a gente vai resgatando mais histórias. É um livro que eu tirei, é uma edição pequena, são 500 exemplares. Estão à venda na livraria do Chaim, livraria do Chaim, na Tela Aranha, na Arte e Letra, no bar Aldecido Cavaleiro, no bar, que onde eu lancei o livro. Já não frequento tanto, né? Mas está lá à venda. Então, por enquanto, na livraria, está entrando agora na Livraria da Vila. Então, é uma edição pequena e está vendendo. Foi interessante, porque é um livro que eu lancei nos 100 anos do Dalton, no dia 14 de junho, um sábado. E no lançamento eu paguei a edição. Você vê que maravilha. Eu achei interessante isso. Coisa raríssima do mercado editorial. Coisa raríssima. A gente... daí que você vê que há possibilidade de a gente lançar um livro e não depender de poder público, de nada. Você lança, edita e paga com os lançamentos. Felizmente, todos os meus livros que eu lancei por conta própria, a gente conseguiu pagar no lançamento. Parabéns. Graças aos amigos, né? Que bom. E agora, como disse o Fernando, deixando agora então de lado um pouco o livro, nesse meio tempo as aquarelas ficaram de lado. Não, eu sempre... Veja só, agora em julho, depois de lançar esse livro aí,
14 de junho, no dia 5 de junho, eu abri uma exposição de aquarelas na Serra Catarinense, justamente chamada Aquarelas da Serra Catarinense. Foi uma galeria de arte na vinícola da Vila Francione, em São Joaquim. É uma vinícola maravilhosa e que o criador daquela vinícola, da família... Eles criaram dentro da vinícola uma galeria de arte maravilhosa. E lá eu abri essa exposição de 32 aquarelas da Serra Catarinense, que eu vinha pintando há um ano atrás. Quer dizer, quando a gente lança alguma coisa, é fruto do trabalho que a gente vem fazendo há 1 ano, 2 anos atrás. Né? Então, nesse tempo todo, eu estava pintando, eu nunca larguei de escrever. Fechou. Fazendo uma coisa e outra. Né? E como é que foi Veneza? Pois é, com a morte, digamos assim, com a morte anunciada da mídia impressa, dos jornais impressos, morreu também a minha profissão, que eu era de origem, eu era chargista e cartunista, né? No estado do Paraná, na Tribuna, por muitos e muitos anos. E aí o jornal, a gente foi sentindo que os jornais que iam acabar. Foi aí que eu precisei me reinventar profissionalmente. Quer dizer, eu não podia, evidentemente que a minha profissão de chargista ia para o beleléu. E aí eu comecei a escrever, virei cronista, né? Começar com crônicas do Estado do Paraná, na Tribuna, depois da Gazeta do Povo, quando a Gazeta do Povo adquiriu a editora do Estado do Paraná e a Tribuna do Paraná, e assim eu fui me reinventando como cronista. E nessa época, já me sobrava um pouco mais tempo de trabalhar, eu fui passar uma temporada em Paris e pensei, bom, eu preciso fazer preciso ter uma rotina lá em Paris. Vou ficar uma temporada de 30 dias em Paris, você tem que ter alguma rotina, porque só visitar museus, senão ninguém aguenta. Até já conheci, em outras viagens, já conheci os museus em Paris e outras coisas. Bom, foi aí que eu descobri um curso de aquarelas, porque eu nunca tinha feito aquarela. Eu descobri um curso de aquarelas em Paris, que era o Atelier Alupi, que o curso, basicamente, era uma imersão pelas ruas de Paris, uma andanças pelas ruas de Paris, pintando aquarela, com os professores, um professor ao lado. E isso na companhia de uns 10 alunos e outros companheiros do mundo inteiro. Eram gente de Nova York, gente da Austrália, outro lá do Japão, em todo mundo com as aquarelinhas na mão, com papel, pintando pelas ruas de Paris. E é ótimo, porque em Paris ninguém está dando bola pelo que você está fazendo. Em Paris você fica invisível. Ninguém está olhando para você, você fica lá pintando. Foi uma maravilha. Eu pintei. Aí eu passei essa primeira vez quase 30 dias pintando aquarelas em Paris. Bom, foi aí que eu comecei a estudar aquarela, praticar e tal. No ano seguinte, voltei para Paris novamente, sempre em maio, no mês de maio, que é o mês mais agradável, e fiquei mais 30 dias pintando aquarelas em Paris. E foi aí que eu comecei a me dedicar ao estudo da aquarela, que é muito difícil. A pintura de aquarela é complicadíssima, muito mais difícil que o óleo, por exemplo. Na aquarela, você dá uma pincelada, você não volta atrás. Você não tem como corrigir uma pincelada. É muito delicada. É muito delicada, né? Água, basicamente é água, né? Sim. Água e têmpera. Quer dizer, você tem que ter firmeza na mão e a pincelada segura. Foi aí que eu comecei, isso foi há 10 anos atrás. Então, todo ano, eu e minha esposa, a gente escolhia uma cidade no mundo para ir pintar aquarelas. Então, a gente já ou ia para Lisboa, ou ia para Roma, enfim, todo esse tempo, a gente passei no mesmo sistema. A gente alugava um apartamento e ficava 30 dias, sempre no Airbnb, que bem no começo. E por que 30 dias? Porque 30 dias no Airbnb é bem mais barato do que você alugar por 20 dias, por exemplo. Você 30 dias é um precinho bom. Então a gente alugava 30 dias e a gente, além de conhecer a cidade, sempre uma cidade só,
porque aí você conhece a cidade em 30 dias. E eu conhecia muito mais, porque você conhecia a cidade nas ruas, Vive a cidade, né? Você vive a cidade. Então, foi isso que eu andei fazendo sempre. O ano passado, por exemplo, a gente esteve em Veneza. Então, dessa viagem a Veneza, saiu esse livro, esse livrinho aqui, com 150 páginas, não, 170 páginas, que a gente intercalou textos, algumas anotações sobre Veneza e aquarelas, as aquarelas que eu fiz durante todo esse tempo em Veneza. Eu gostaria de fazer todo ano, fazer um desses, mas evidentemente que não dá, porque custa um pouco caro, mas senão seria muito bom eu fazer também. Então, assim eu tenho me dedicado à aquarela. Por exemplo, agora, a semana que vem, estou indo para Paraty, onde anualmente acontece o Encontro Internacional de Aquarelistas. Então, eu tenho ido sempre para lá. E esse ano eu estou indo como convidado especial para participar desse Encontro Internacional de Aquarelistas. E foi uma semana ótima também, porque você vai interagir com outras técnicas, você vai aprender. Enfim, é uma semana de aprendizado, porque você vai ver grandes mestres da aquarela em plein air, pintando na tua frente e tal, e essas observações você aprende muito, né? Dante, e as pessoas que estão nos assistindo agora, que quiserem comprar as aquarelas tuas, onde é que elas podem encontrar? Olha, por enquanto não tenho nenhuma galeria, não nada. Eu ainda não sou um artista de galeria. O que eu tenho feito é anualmente, eu tenho feito uma exposição. Certo. Aí normalmente está à venda, mas ou às vezes pessoas que vão visitar o meu estúdio aí compram, mas eu não tenho sido adquirido em galerias. E onde é que é o estúdio? O estúdio é aqui o meu estúdio é da minha casa, na cobertura do meu apartamento, ali aqui na Prudente de Moraes, com esquina com a Stelfield, que hoje a Prudente de Moraes ali é a Rua da Moda. É a Rua da Moda. Embaixo do meu prédio é um monte de boteco em volta, quer dizer, eu posso até pedir comida pela sacada do meu apartamento. Quer dizer que você está literalmente em casa. Eu estou, exatamente. Então, tá bom, Dante, obrigado por ter vindo conversar conosco. Eu que agradeço. Sobre livros, sobre as histórias e as aquarelas. Eu que agradeço. Que bom. Muito obrigado. Fernando, obrigado. Obrigado, Dante. Obrigado. Prazer sempre estar contigo. Semana que vem tem mais. Nos siga nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Spotify, enfim, é só colocar lá o @hojepr. E acesse o nosso portal, hojepr.com. Até semana que vem.